E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Rous, tá certo? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as competências ao final do segundo ano de residência na área de cirurgia cardiovascular, tá certo? Então, lembrando que todos esses dados foram retirados do site da Sociedade Brasileira, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto é diagnosticar as cardiopatias adquiridas mais prevalentes. Tá? Saber avaliar a história clínica de um paciente desse, checar os exames laboratoriais, os exames de imagem, tá bem? Segundo ponto, recapitular e analisar antes da cirurgia o procedimento cirúrgico que vocês irão entrar, tá? O que isso significa? Vocês montarem na cabeça de vocês, passo a passo, o que vai ser feito durante a cirurgia, tá certo? Terceiro ponto, demonstrar segurança no transoperatório nas cirurgias que vocês estudaram, reforçando o segundo ponto, né? Saber o que vai ser feito, por que vai ser feito, tá bem? Quarto ponto, dominar a montagem da circulação extracorpórea, tá? Saber montar as bombas, o oxigenador, saber montar o circuito no campo, tá certo? Quinto ponto, dominar a técnica utilizada de circulação extracorpórea que vai ser realizada nesse paciente, quando a gente pode usar, por exemplo, uma mini-SEC ou tem que ser uma SEC convencional. Sexto ponto, diagnosticar a síndrome de baixo débito ao final da cirurgia, ou seja, conseguir olhar no monitor, conseguir olhar para o coração e avaliar se esse paciente está com síndrome de baixo débito e saber tratá-la também é muito importante. Sétimo ponto, dominar o uso de desfibrilador de paz internas durante a cirurgia, tá certo? Oitavo ponto, saber instalar o marca-passo epimiocárdico, tá? Sempre no final da cirurgia cardíaca, esse marca-passo é instalado, pelo menos aqui no nosso serviço é rotina, tá bem? Saber instalar. Nono ponto, reconhecer e diagnosticar pneumotórax no pós-operatório, que apesar de... é uma causa comum no pós-operatório, tá bem? Às vezes se abre uma pleura no transoperatório e não consegue diagnosticar essa abertura de pleura. Então, no pós-operatório, a gente vai ver que vai ter uma dificuldade na ventilação desse paciente, tá bem? Na ausculta vai estar diminuído. Então, o oitavo ponto é saber diagnosticar o pneumotórax pós-operatório, tá? Décimo ponto, então, é saber drenar o pneumotórax, saber passar os drenos de mediastinos e os drenos torácicos durante a cirurgia e pós a cirurgia, tá bem? 11º ponto, analisar o diagnóstico dos tipos de dissecção aguda de aorta. Isso é muito comum, tá? Você está em casa, te ligam de sobreaviso e falam, tem um paciente aqui com suspeita de dissecção de aorta. Então você vai ter que chegar e saber as condutas certas a serem feitas, tá bem? Baixar a pressão do paciente, controlar a frequência desse paciente, indicar se essa é uma cirurgia de emergência, de urgência ou pode ser uma cirurgia eletiva, tá bem? Isso ao final do R2 tem que estar já bem claro. 12º ponto, monitorar os pacientes com dissecção aguda e instituir o tratamento. Então é o que eu acabei de falar, né? Além de saber diagnosticar, tem que saber tratar e saber afirmar qual que é o tratamento mais adequado. Se for uma dissecção de aorta tipo A, tem que ser uma cirurgia que tem que ser feita o mais rápido possível devido ao aumento da mortalidade com o passar das horas, tá bem? Se for uma dissecção do tipo B não complicada, a gente pode esperar um pouquinho, fazer um tratamento mais eletivo, tá certo? 13ª, dominar a indicação de reintervenção por sangramento no pós-operatório. Aqui, no nosso serviço, o R1 e o R2, eles fazem plantão na UTI, tá certo? Então, quando há sangramento, a primeira pessoa a ser chamada aqui no serviço é o residente que está de plantão na UTI, para ele avaliar se isso pode ser uma discrasia sanguínea ou se pode ser também alguma causa cirúrgica que a gente vai ter que reintervir no paciente, tá certo? Então, ao final do segundo ano, isso já tem que estar bem claro. Saber que exames a gente tem que olhar para avaliar se isso é um sangramento de possível causa que a gente pode falar clínica, né? O fibrinogênio está baixo, as plaquetas estão baixas, tá certo? Ou um paciente que no pré-operatório tinha recebido clopidogrel e foi uma cirurgia de emergência, então tende a sangrar mais, tá bem? E o 14º ponto, diagnosticar e julgar as infecções nas toracotomias e sinais de mediastinite,
tá certo? Então, saber olhar para o tórax do paciente, ver uma ferida e falar, não, essa ferida aqui é uma ferida mais complicada, a gente tem que debridar, tem que levar para o bloco, ou a gente tem que reabrir esse paciente, lavar bem, retirar um pedaço do externo, botar um curativo a vácuo e assim por diante, tá certo? Então essas são as principais competências a final do segundo ano. Lembrando que isso são sugestões, no caso, são competências que a gente vê no site da Sociedade Brasileira, tá bem? Mas de acordo com o serviço que você está fazendo a sua residência, você pode fazer muito mais, quanto pode fazer menos, mas no mínimo seria o ideal você já estar apto a realizar esses tipos de procedimento e de avaliações, tá certo? Qualquer coisa estamos à disposição. Valeu!